Ok, gente, quarto bloco da parte teórica de funções. Nesse bloco a gente vai ver mais uma série de informações novas. É preciso que você esteja bem atento, porque toda essa teoria é muito utilizada nas questões. Ok? Então, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Ok, gente, domínio mais amplo. Vamos ao primeiro exemplo. Olha só. Determine o domínio mais amplo da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Para a gente entender bem esse papo de domínio mais amplo, a gente primeiro precisa lembrar de que o x é que é o nosso domínio. Muitas vezes, algumas funções apresentam problemas, ok? Que tipo de problema? Bom, às vezes, certos valores de x não podem ser substituídos na estrutura da função. Para a gente saber se uma função tem problema ou não, a gente precisa analisar, mais uma vez, a equação da função, ou seja, a lei de formação. Então, nesse caso aqui, olha só, nossa função é f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Existe algum problema, ou seja, existe algum valor de x que não pode ser elevado ao quadrado e depois somado ao seu triplo? Por exemplo, 0. 0 é possível, 0 ao quadrado mais 3 vezes 0. Com certeza, sem problema. Qualquer número positivo ou qualquer número negativo pode ser substituído bem aqui. Portanto, nesse caso, o domínio mais amplo da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x seria todo o conjunto dos números reais. Não há, nesse caso, restrição. Portanto, a gente pode afirmar que o domínio de f é igual a reais. Não existe problemas para essa função, ok? Só que isso não acontece sempre, gente. Vamos ao segundo exemplo para a gente entender. Olha só, determine o domínio mais amplo da função f de x igual a raiz quadrada de x menos 3. Repare que dessa vez nós temos a presença de uma raiz de índice par. Aqui a gente tem um 2, não é assim? E nós sabemos que não existem, dentro do conjunto dos números reais, o valor de raízes negativas, raízes de números negativos. Portanto, esse x menos 3 aqui, essa parte aqui de dentro, que inclusive tem nome, a gente chama de radicando, esse cara não pode ser negativo. Bom, se ele não pode ser negativo, ele pode ser o quê? 0 ou positivo. Legal? Portanto, x menos 3, entendam, tem que ser maior ou igual a 0. X menos 3 maior ou igual a 0. E daí a gente conclui que x tem que ser o que, gente? Maior ou igual a 3. Qualquer número maior ou igual a 3 pode ser jogado aqui na função. Por exemplo, o número x igual a 1. Se a gente joga um número 1 aqui, olha o que vai acontecer. 1 menos 3 dá menos 2. E a gente não tem a raiz quadrada de menos 2. Legal? Mais uma vez, o número tem que ser maior ou igual a menos 3. Legal? Muito bem. E aí, como é que a gente traduziria isso em uma sentença? Faríamos assim, olha. Domínio igual a... A gente pode trabalhar com aquela noção de intervalo, né? Representação por colchete. Seria fechado em menos 3, ou melhor, fechado em mais 3, tendendo a infinito. Lembrando que o infinito, o colchete é sempre para fora e pode ser substituído por um parêntese, ok? Portanto, todos os valores maiores ou iguais a 3. Legal? Se a gente quiser colocar isso no formato da representação por compreensão, pode ser assim, ó. Domínio x pertence a R, tal que x maior ou igual a 3. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, agora a gente tem uma outra função com um outro problema totalmente diferente. Vamos lá. Determine o domínio mais amplo da função f de x igual a 1 sobre x mais 2. Repare que nesse caso nós temos um denominador. E esse denominador tem variável.
Gente, a gente tem que se lembrar que uma fração não pode ter o denominador igual a quanto? Igual a zero. Então, toda vez que a gente tiver um denominador com variável, nós temos que garantir que esse denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Portanto, nesse caso, a gente vai ter o quê? X mais 2 diferente de zero. Daqui x o que, gente? Diferente de menos 2. Em outras palavras, pode ser qualquer número real, com exceção do menos 2. Portanto, como é que a gente pode escrever isso? O domínio dessa função será todo o conjunto dos números reais, menos quem, gente? Menos o número menos 2. Não é fácil? Então, a jogada é a seguinte: analisem a estrutura da função, a lei de formação, e procurem eventuais problemas que essa função pode vir a ter. Legal? Temos mais dois exemplos bem legais. Olha só. Determine o domínio mais amplo da função f de x igual a 1 sobre a raiz de 2x menos 8. Gente, na verdade, esse caso aqui é a mistura dos dois casos com problemas anteriores, né? Que a gente viu no slide anterior. Repare bem. Primeira coisa, temos uma raiz de índice par, raiz quadrada. Sabemos que esse cara aqui de dentro não pode ser negativo, ok? Então, 2x menos 8 não pode ser negativo. Legal. O outro problema, diferente desse, é que, como essa raiz está no denominador, por este motivo, estar no denominador, esse 2x menos 8 tem que ser diferente de zero. Quero explicar que, pela raiz, não tem o menor problema de ele ser igual a zero. Se essa raiz estivesse em cima, ela poderia ter o zero dentro dela. Porém, como a raiz está no denominador, o 2x menos 8 não pode ser zero. Então, veja bem, não pode ser, o 2x menos 8 não pode ser negativo, porque está na raiz, e também não pode ser zero, porque está no denominador. Olha, se não pode ser negativo e nem pode ser zero, tem que ser o quê? Positivo. Portanto, neste caso, 2x menos 8 tem que ser maior que zero. Repare que aqui a gente não tem o igual, justamente porque a raiz está no denominador, ok? E aí, 2x menos 8 maior que zero, dá uma inequação bem simples, né? A gente passa o 8 para o outro lado somando, 2x maior que 8, e finalmente x, passando 2 dividindo, x maior que 4. Olha aí, gente, essa é a condição, x maior que 4. Portanto, o domínio dessa função vai ser o quê? X pertence a R, tal que x maior que 4. Legal? Se preferir, a gente pode representar por colchetes. Como é que fica isso? Aberto em 4, tendendo a infinito. Legal? Ótimo. Legal, gente. Agora a gente vai para o último exemplo. Um exemplo um pouquinho mais complicado. São dois os problemas em uma mesma função. Um sobre a raiz de x mais 2, mais a raiz de 3 menos x. Vamos com calma. Primeira coisa, o x mais 2, que está dentro da raiz e ao mesmo tempo no denominador, tem que ser maior que zero, conforme o exemplo anterior. Portanto, esse x mais 2 aqui, um radicando de uma raiz de índice par no denominador, tem que ser maior que zero. Portanto, x mais 2 maior que zero. Só que tem um problema. Nós não podemos satisfazer somente essa situação. Temos uma outra que tem que ser obedecida simultaneamente. Guarde bem esse nome, simultaneamente. Dessa vez, a gente tem uma raiz também de índice par, com a situação de estar no numerador. Então, nesse caso, pode ser igual a zero, não é assim? Então, olha, 3 menos x, a gente vai pegar esse cara e dizer que 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero, ok?
Gente, ambas as situações têm que ser respeitadas. Então vamos primeiro de cara melhorar as duas situações. Essa primeira aqui, x mais 2 maior que zero, muito fácil, né? A gente joga o 2 para o outro lado e tem x maior que menos 2. Aqui não tem segredo. X maior que menos 2. Muito bem. E a segunda situação, essa daqui, olha só o que acontece. A gente passa esse 3 para o outro lado, aí fica com menos x maior ou igual a menos 3. Legal? Então, a gente multiplica por menos 1. E aí nós não podemos esquecer de que quando a gente multiplica por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. Portanto, aqui a gente tem o quê? X menor ou igual a 3. Ok? Muito bem. Agora a gente tem essas duas situações aí. Agora vamos lembrar daquela expressão que eu usei. Simultaneamente. As duas coisas têm que ser obedecidas, gente. Portanto, a gente tem dois conjuntos numéricos que têm que ser obedecidos simultaneamente. Ou seja, a gente tem que fazer a intersecção entre os dois para pegar somente os elementos comuns. E para fazer isso, nós temos que usar aquela técnica das retinhas. Olha, temos duas retinhas, temos que fazer duas retinhas e depois uma terceira para representar justamente a intersecção. Legal? Então, com calma, para a gente não se perder nas contas. Olha só. Primeiro valor, x maiores que menos 2. Bolinha aberta no menos 2 e tendendo a mais infinito. Não é isso? Segunda situação, x menores ou iguais a 3. Olha o igual, gente. Igual é bolinha fechada, portanto, fechado em 3. Detalhe importantíssimo, o 3 tem que estar à direita do menos 2, porque é maior que o menos 2. Então, bolinha fechada no 3 e tendendo a menos infinito. Legal até aqui? Muito bem, só que a gente quer a intersecção, porque nós estamos interessados apenas em números que satisfaçam as duas situações simultaneamente. E a gente sabe muito bem que a intersecção é composta apenas por valores que servem para ambos, não é isso? Então a gente tem que olhar aqui com bastante calma e perceber que a intersecção começa aqui, olha, na bolinha aberta do menos 2 e acaba lá na bolinha fechada do 3. Toda essa região aqui. Então esse vai ser o nosso domínio mais amplo para esta função específica, ok? Como é que fica o domínio, gente? Domínio vai ser aberto em menos 2, fechado em 3. Legal, gente. Infelizmente, o tempo do quarto bloco acabou. Se houver necessidade, dê uma revisada em toda a teoria. Importante que você esteja com a ficha em mãos. O estudo dirigido, que é a nossa ficha, é super importante para que a gente entenda bem toda a parte teórica da aula. Ok? Já já a gente volta com o quinto bloco de teoria de função. Tchau, tchau.